turma da EJA, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de ciências. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque, este é o meu sinal. E o nosso tema de hoje, bem interessante, drogas lícitas e ilícitas, perigo e prevenção. Então, espero que todos vocês aí estejam atentos aí, chama o pessoal aí em casa para assistir às nossas aulas, tá certo? Chama toda a família aí, que é um tema muito importante para que nós possamos entender que droga nós pensamos assim, são só as drogas ilícitas, mas tem muitas drogas lícitas que aí tem um certo domínio no nosso organismo. Então, vamos prestar bastante atenção. Como sempre, eu não estou aqui sozinha, estou com a nossa intérprete de Libras, Midian, que vai conosco aí para que nós possamos atingir mais estudantes. Então, fiquem ligadinhos aí, já peguem lápis, caderno, para que a gente possa interagir. Quem não puder assistir a nossa aula na TV, vocês podem procurar no YouTube, que ela está disponível. Vai na plataforma Educa Recife, pega o playlist lá e você pode assistir as nossas aulas e também fazer algum comentário. Mas aí vamos lá, nós estamos na semana de Paulo Freire, né? No dia 19, pessoal, comemoramos aí o nascimento desse grande filósofo, educador, considerado o patrono brasileiro da educação. E ele não é só conhecido aqui no Brasil, internacionalmente. E deixou muitos exemplos para nós educadores. Eu trouxe aqui uma mensagem que ele diz, olha, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Então, essa é a mensagem deixada pelo nosso educador Paulo Freire. Imaginem, ele acha que todos nós precisamos sempre aprender. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, então todos nós sabemos alguma coisa. E ele defendia essa tese aí de nós chegarmos na escola e trazermos o nosso conhecimento para que lá pudesse existir uma troca de conhecimento entre professor e aluno através do conhecimento que o aluno já trazia. Isso não era bem legal, gente? Então, desde a época, Paulo Freire, ele eternizou-se com todas as suas obras, que deixou várias obras escritas, vários exemplos aí, para que nós pudéssemos seguir, não é? E até hoje ele é lembrado, pessoal. Então, nossa grande homenagem a esse grande educador que deixou tanto exemplo, tantas teorias, que até hoje nós seguimos, e a importância dele para os nossos estudantes da EJA, que nunca devemos esquecer disso aí, tá certo? Então, vamos lá ao nosso assunto de hoje. Então, eu trouxe algumas questões para que no final da nossa aula nós possamos responder essas questões se prestarmos bastante atenção. E eu estou aprendendo com vocês também. O que são drogas? Será que nós sabemos realmente o conceito de droga? Quais são as drogas lícitas? Quais são as drogas ilícitas? E o que são consideradas drogas psicotrópicas? Então, são 4 perguntinhas só, pessoal, que no final da minha aula eu tenho certeza que vocês poderão responder. E aí vocês já podem anotar aí essas questões aí que está na telinha de vocês. Vocês vão e no finalzinho da minha aula eu volto com essas perguntas e tenho certeza que vocês irão responder. Então, aqui eu já estou trazendo a definição para vocês de drogas. Quando a gente fala o nome droga, né? Então, o que são drogas, né? E são substâncias ou naturais ou sintéticas que elas possuem a capacidade de alterar o funcionamento do nosso organismo. Então, tudo aquilo ou natural ou sintético, sintético quer dizer fabricado em laboratório com substâncias. Então, e elas são capazes de afetar, alterar o funcionamento do nosso organismo. Então, tudo isso que altera o funcionamento do nosso organismo são considerados drogas, porque eles estão alterando o metabolismo do nosso organismo. E aí, eu respondi a primeira pergunta de vocês. Agora vem o que são drogas psicotrópicas. Então, são substâncias com ações no sistema nervoso central e produzem alterações de comportamento,
de humor e cognição. Em outras palavras, essas drogas levam à dependência. Então, as drogas psicotrópicas são aquelas que realmente elas vão atingir diretamente o nosso sistema nervoso central. E aí observem que elas vão afetar comportamento, humor, cognição, não é? A questão de aprendizagem. E de acordo com a intensidade, existem pessoas que são mais afetadas, outras menos, e também da quantidade que é ingerida. Então, vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, é aí que são consideradas drogas psicotrópicas. São aquelas que realmente vão atingir o nosso sistema nervoso e causar uma série de alterações no nosso organismo. Imaginem aí. Então, por isso que devemos ter bastante cuidado e ter também o conhecimento do que é realmente e o que afeta. Mas aí, quando essa substância, né, ela vai afetar os sentimentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, dizemos que é uma droga psicotrópica. E ela possui 3 propriedades bem interessantes que se nós tivermos contato com pessoas que tomam medicamentos controlados, né, que realmente tornou dependência, ou a droga ilícita em si, né, ou o álcool, né, ou o cigarro, então observem essas 3 propriedades, né? A pessoa desenvolve tolerância e precisa de doses cada vez maiores. Então, chega um momento que a cada dia que você utiliza aquela droga, ela vai te causando uma dependência maior. Então, ela é uma droga psicotrópica. A pessoa fica dependente e tem uma necessidade obsessiva de consumir a droga. Então, muitas pessoas fazem tantas coisas aí para conseguir essa droga. E quando a pessoa para de consumir a droga, vai ocorrer uma síndrome de abstinência, que também é muito ruim. Não é? As pessoas têm que se afastar do convívio social para se tratar. Então, observem aí essas 3 propriedades que elas são bastante agressivas. Mas existem 2 grupos de drogas que não as agrupam segundo as suas características, mas segundo as convenções e exigências sociais. Então, a sociedade já vai caracterizando os grupos das drogas lícitas e o grupo das drogas ilícitas. E aí as drogas lícitas são aquelas permitidas por lei, as quais são compradas praticamente de maneira livre, seu comércio é legal. Exemplos nós podemos citar o álcool, o cigarro, os medicamentos em geral, energéticos, café, refrigerantes, chocolates. Então chega um momento que existem alimentos que eles são considerados uma droga, por quê? Porque nós estamos já acostumados a utilizar a dependência. Se pararmos, vamos ter dor de cabeça, vamos sentir aquela falta, vamos ficar ansiosos, vamos ficar estressados. Então, essas drogas são consideradas lícitas, porque elas são permitidas por lei. Elas são permitidas o comércio legal dessas drogas aí. Então, elas são consideradas lícitas. E as drogas ilícitas é o contrário, são aquelas em que a comercialização realmente ela é proibida pela justiça. Elas também são conhecidas como drogas pesadas e que também elas vão causar uma forte dependência. Essas aí elas causam uma dependência muito grande. São elas maconha, a cocaína, o êxtase, o crack, a heroína e um tanto de outras drogas que causam dependência e são consideradas drogas ilícitas, né? E elas aparecem de diversas formas na sociedade, né? Então, estão aí para ser comercializada, mas elas são comercializadas de forma ilegal realmente. Mas aí nós temos a classificação das drogas de acordo com os seus efeitos no nosso organismo. Elas são classificadas em 3, né? As drogas depressoras são substâncias, elas estão se referindo a esse grupo de substâncias que diminuem a atividade do cérebro. Como a gente viu, elas atingem muito o sistema nervoso central, né? Então, ela diminui a atividade do cérebro, deprimem o seu funcionamento, fazendo com que a pessoa fique desligada, devagar,
desinteressada pelas coisas. São elas, nós podemos citar o álcool, não é? Existe um momento que a pessoa ingere tanto álcool que não consegue nem se movimentar. Os solventes, que são aqueles inalantes, os ansiolíticos, que são aqueles que você pode tomar para ansiedade, não é? Estresse, depressão. Os barbitúricos, que são aqueles que são antiepiléticos, e os opiáceos, que são tirados do ópio, não é? Uma planta aí que eles são retirados. E também eles servem para a dor, como a morfina, não é? Então, existe a codeína. Então, tudo isso aí, eles são considerados depressores, substâncias depressoras. Aqui nós temos as substâncias estimulantes. Então, se referem ao grupo de substâncias que aumentam a atividade do cérebro, ou seja, elas estimulam o seu funcionamento, fazendo com que a pessoa fique mais ligada, elétrica, sem sono. Então, como exemplo, nós temos as anfetaminas, a cocaína, a cafeína, a nicotina. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, eu estou com sono, mas preciso trabalhar, vou tomar café. Então, o café, realmente, ele é considerado uma droga estimulante, mas sabemos que é uma droga lícita, né? Nós já vimos que ela é comercializada e outras não são comercializadas, né? E aqui nós temos as drogas perturbadoras. São também chamadas de alucinógenas, porque elas modificam a qualidade da atividade do cérebro e passa a funcionar de forma normal, altera a percepção, o pensamento e produzem alucinações e delírios. As principais são maconha, o êxtase, o LSD e sempre eu lembrando a vocês, de acordo com o consumo, não é, as pessoas que consumem em grande quantidade, então a reação ainda é bem maior, né? Então vai depender das doses tomadas e ter cuidado com a overdose, né? Em grande quantidade vai atingir pressão arterial, a questão, os batimentos cardíacos e muitas pessoas são levadas à morte, né? Em casos de overdose. Mas nós temos aí o canabidiol, eu acho que vocês já viram falar que ele é muito importante no tratamento de doenças hoje. Ele foi realmente liberado pela Anvisa. Ele é um produto químico, mas ele é derivado da planta cannabis sativa, que é o nome científico também conhecido como a maconha. Ele quase não causa efeito colateral no paciente e nem dependência química, ao contrário do que muita gente acredita. E ele é utilizado em quê? Tratamento de epilepsia, que é a epilepsia infantil refratária, que normalmente dá em crianças de 0 a 9 anos, né? O autismo, dor neuropatia ou dor crônica, aquela dor que você vai tendo diariamente. E hoje também ele já é usado para tratar epilepsia em adultos, ansiedade, sono. Agora, lembrando sempre a vocês que essa quantidade nessa medicação é de 0,3%, enquanto as pessoas que consomem a maconha, eles pegam uma quantidade de 15%, 10%, então nesse medicamento é uma quantidade mínima, então por isso foi liberado. Muitas mães perceberam que seus filhos que tinham alguma doença, que dependiam desse medicamento, tiveram uma grande melhora. E essas mães, elas foram realmente à luta, não é? Para conseguir realmente a venda legal desse remédio e medicar os seus filhos e viram a melhora dessas crianças. Então, observem aí que existem drogas, se forem usadas de forma errada, realmente ela faz mal. Mas esse aí, o canabidiol, ele torna-se um medicamento bom, mesmo extraído de uma planta da maconha que as pessoas utilizam para se drogar de forma errada, não é? Que nós vimos que atinge muito o sistema nervoso. Mas aí, um comprimido que você toma em excesso também, ele passa a ser uma droga e uma dependência grande. Agora, a única maneira, gente, de evitarmos um problema com o consumo de drogas na vida adulta, atuar com a prevenção, é a gente saber dizer não, porque a gente sabe que aquilo ali não vai nos fazer bem. Nós devemos escolher bem as nossas companhias, as pessoas que estão ao nosso redor, sempre contar com a sua família
participar de grupo de apoio, dizer o que está sentindo e praticar esporte, se envolver em outra atividade, que é muito importante para a pessoa não estar tão ociosa. Então, terminando a nossa aula, eu tenho certeza que vocês são capazes de responder essas 4 perguntas, né? O que são drogas, quais as drogas lícitas, quais as drogas ilícitas e o que são drogas psicotrópicas. Mas aí eu trago também atividade para vocês, né? Pesquisar o efeito de algumas drogas ilícitas no organismo. Então, pesquisar o que causa aquela droga aí diariamente no organismo. Então, espero que vocês pesquisem, levem para debate em sala de aula, né? Conversem com o professor de vocês, com os colegas, e aí cada dia vocês vão aprender mais. Então, muito obrigada a vocês, a Miriam que está comigo, a toda a equipe da TV. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. Espero vocês.